e do dia 31 de maio. Glória a Deus. Vamos então à palavra de Deus. Esta é a terceira mensagem desta série, Preparados para os Últimos Dias. E o subtítulo hoje da lição é Viver Simples e Sóbrio. Viver simples e sóbrio. Amados, esta série visa preparar a igreja para os tempos que se avizinham. Na primeira mensagem, nós vimos que o homem quer ser Deus, e esse tem sido o grande problema, é o homem querer ser Deus. Essa mensagem está disponível no nosso canal do YouTube, os irmãos podem sempre ouvir. Na segunda mensagem, falamos acerca de estarmos preparados para o pior com esperança. Glória a Deus. E hoje, então, vamos atacar este lado prático. E agora presta atenção ao que eu vou dizer. Para mim, esta mensagem é provavelmente das mais importantes desta série. Viver simples e sóbrios é das mais importantes que nós temos de aprender ou nos lembrar daquilo que o Evangelho nos ensina, do modo como devemos viver. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 10. Eu encorajo a igreja toda a tomar nota, caderno, escrever, tome nota para estudar, voltar e voltar a ler. Mateus, capítulo 10. E vamos então ver o que é que Jesus nos aconselha. E vamos ler o versículo 16. Mateus 10, versículo 16. E Jesus dizia assim, presta atenção: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes. Sede o quê? Prudentes. Como as serpentes. E simples como as pombas. Glória a Deus. Bem, este conselho de Jesus Cristo tem muito que se lhe diga. E vamos tentar nesta mensagem, não consigo provavelmente dizer tudo, mas vamos tentar aqui dissecar este conselho para ajudar a entender o que é que Jesus quer dizer com isto. Jesus estava a falar para os seus discípulos e estava a falar para aqueles que também querem segui-lo e servi-lo. Daí que ele depois no versículo 17 até diz: acautelai-vos, porém, dos homens, porque ele vos entregarão aos sinédrios, vos açoitarão nas suas sinagogas, etc. Então Jesus dá-nos este conselho. E hoje eu quero pegar neste conselho e começar pelo seguinte. Nestes tempos que nós estamos a viver e os próximos, até que Jesus venha nos buscar, nós precisamos de aprender a discernir aonde está a mentira. É fundamental sabermos viver com esta prudência. Ser prudente como a serpente é sermos astutos. E ser astuto, quando se fala assim, nós levamos muitas vezes para o lado do mal. Quando alguém diz assim, aquela pessoa é astuta, nós entendemos assim, aquela pessoa é esperta, tem a mania que, olha só o golpe que deu, e nós levamos isto, né? A Célia está ali a lembrar-me, lembramos sempre que esta palavra tem a ver com esquemas. Mas Jesus está-nos a ensinar a não ter esquemas, porque a astúcia e a prudência é um lado diferente. E este lado que Jesus nos quer mostrar é que nós não podemos acreditar em tudo aquilo que nos dizem. Veja, acautelai-vos, disse Jesus, acautelai-vos dos homens. Prestem atenção aos homens. Pelos seus frutos os conhecereis. Então,
muitas vezes as pessoas pensam assim: ai, é tão difícil saber onde é que está a verdade. É difícil, mas não é impossível saber. Ai, é tão difícil saber se o fulano tal está a mentir. É difícil, mas é possível saber, porque existem sinais, e são esses sinais que Jesus está a querer dizer assim: sede prudentes. Porquê? Porque nós somos como ovelhas, que vivemos no meio de lobos. Você já reparou uma ovelha a viver no meio de lobos? Bem, coitadinha da ovelha, mas Jesus é isso que disse: eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Então nós vivemos num mundo cheio de lobos. E nós precisamos de aprender a discernir onde está a mentira. Então eu quero-vos dar 4 segredos. 4 segredos, presta atenção, eu volto a repetir, é das lições mais importantes de ouvir nesta série. 4 segredos. E eu começo por este. Há uma grande diferença entre autoridade e verdade. Eu volto a repetir. Há uma grande diferença entre autoridade e verdade. Apesar de Jesus ter toda a autoridade que vem dos céus, ele nunca usou do seu poder nem da sua autoridade para exercer a sua, ou para impor a sua vontade para que as pessoas o seguissem. Jesus nunca usou autoridade. O que é que Jesus usava? Verdade. E nós seguimos a Jesus por causa da verdade que ele fala. Porquê? Porque ele é a verdade. Ele é a verdade. Glória a Deus. E agora veja o seguinte: uma vez Pedro cortou a orelha a um soldado e Jesus diz assim: se tu usares a espada, tu pela espada vais morrer também. E Jesus colou a orelha ao soldado. E Jesus disse assim a Pedro: Pedro, porquê é que estás a agir assim? Tu achas que eu não poderia agora mesmo mandar uma legião de anjos para me ajudar? Claro que ele podia. Ele é Deus. Ele tinha toda a autoridade para mandar os anjos todos do céu para protegê-lo naquela hora em que ele estava a ser preso. Mas Jesus nunca usou a força da autoridade para ter seguidores. Ele sempre falou a verdade. E nós precisamos de aprender esta diferença. Porquê? Porque, ouça isto que eu lhe vou dizer: a autoridade, não a verdade, faz a lei. Esta é uma expressão que eu recentemente ouvi de um advogado muito interessante, e é mesmo verdade. A autoridade, vírgula, não a verdade, vírgula, faz a lei. O que é que ele quer dizer com isto? Este é o espírito do mundo. O mundo vive pela imposição da autoridade. A autoridade faz a lei. Mas a verdade é mais importante que a autoridade. E a lei, Cristo, que é a verdade, ele impôs a verdade como lei para nós. Enquanto que antigamente a lei do Velho Testamento era imposta, ela era usada como uma imposição, Cristo traz a verdade. E a verdade é a lei para nós vivermos, e não a autoridade. Porque normalmente a autoridade esconde a verdade. Quando começamos a ver pessoas a usarem-se da autoridade que têm para impor a vontade delas, essas pessoas estão a esconder verdade. Estão-nos a faltar à verdade. E isso é algo que eu também, ao longo desta minha vida, destes 50 anos que vivo aqui nesta terra, tenho reparado, tenho visto. Nós encontramos muitos líderes religiosos e líderes governamentais aonde não há verdade, mas usam-se da autoridade
para prevalecer a vontade deles. E isso é um sinal de que quando nós começamos a ver o uso intensivo dos galões da autoridade, eu sou fulano tal, eu tenho autoridade, eu sou um homem de Deus, tu tens que me obedecer porque eu sou... Quando nós começamos a ouvir muita conversa neste sentido, normalmente, por trás desse uso extensivo de autoridade, intensivo de autoridade, está a mentira. A mentira está lá atrás. E isso é muito importante nós entendermos, meus amados, muito importante. Outro grande segredo é o seguinte: o amor é o garante da verdade. É o penhor da verdade. Aonde o amor esfria, a mentira aumenta. Tome nota disto porque isto é muito importante. O amor é o garante da verdade. Aonde há amor, há verdade. E aonde o amor esfria, por trás há mentira. E isto é um termómetro muito importante para nós discernirmos aonde está a mentira. Ou também podíamos dizer aonde está a verdade. O amor nunca, este é o terceiro segredo, o amor nunca produz medo. Nunca. Preste bem atenção. Aonde há amor, o amor nunca produz medo. Mesmo quando a verdade é dura. Isto é fundamental. E nós temos o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, que disse verdades duras, mas em amor. Nunca, ao falar as verdades, ele nunca manipulou a vida de ninguém. Ele falava as verdades com amor, respeitando sempre a decisão das pessoas. Porque o contrário é, eu digo algo que parece verdade, mas nunca respeito a decisão de ninguém. Porque eu quero impor a minha verdade. Eu quero impor aquilo que eu acho que é assim, e então eu tento manipular o pensamento das pessoas para todas pensarem como eu penso. E isso não é amor, isso é manipulação. E quando nós vemos medo, quando você começa a ver medo, quando começamos a sentir medo, significa que a mensagem que está a produzir medo a nós, por trás dessa mensagem, há mentira envolvida. Mentira envolvida. E isto é fundamental para nós entendermos aonde discernir onde está a verdade e onde está a mentira. A imposição, isto é o quarto segredo e último. A imposição, o medo, controle, a manipulação, o uso constante da autoridade, nos indica que estamos a ser governados pela mentira. Onde quer que você veja isso, quer dentro de um lar, quer numa nação, quer numa igreja, quer numa empresa, aonde há imposição, medo, manipulação, o uso constante dos galões, tu tens de, porque senão, sempre que você começa a viver num ambiente assim, por trás disso, impera a mentira. A mentira é a rainha desse espírito. É um espírito. Daí que, volto a repetir, a autoridade, não a verdade, faz a lei. Nós não estamos habituados a viver pela lei da verdade. E infelizmente, muitos não nos contam a verdade, e aqueles que falam a verdade encontram muitos que não a gostam de ouvir. Este é um problema que a sociedade tem muito grande. Mas Jesus foi em tudo o nosso exemplo. O amor é o penhor da verdade. Onde o amor esfria, a mentira aumenta. Preste atenção porque isso é fundamental. Nós vemos isso também nos relacionamentos.
quando você vê um relacionamento entre marido e mulher, quando começa o amor a esfriar, a tendência no relacionamento é começarem a ocultar pormenores da vida de ambos. Não há uma plena transparência no relacionamento, no diálogo. Porquê? Porque o amor está frio. O mesmo acontece, por exemplo, numa igreja. Quando o amor de uma igreja dos irmãos é um amor frio, começamos a nos ocultar uns aos outros. Então como é que você está? Está tudo bem, quando na verdade não está. E porquê que a pessoa diz que está tudo bem quando não está? Porque não confia no outro que está a fazer-lhe a pergunta. Porquê? Porque o amor é frio. Mas quando nós encontramos verdadeiro amor, não é perfeição, porque perfeitos não existe, ninguém é perfeito. Mas quando há verdadeiro amor, há verdade, há confiança. E isso é que traz as bênçãos de Deus para a vida de uma igreja, de uma empresa, de uma nação, para a vida de uma família. Daí que eu muitas vezes já disse também que das coisas que eu mais me aborreci lá em casa com os meus filhos foi quando, uma vez ou outra, graças a Deus que eles não são assim, mas uma vez ou outra que eles mentiram. Se há coisa que eu tive que agir como pai e corrigir os meus filhos, foi quando mentiam. E quando a mentira vinha, eu não deixava impune, digamos assim. Eu punia, eu e minha esposa. Porque a mentira é absolutamente satânica. Destrói qualquer família, destrói qualquer igreja, destrói qualquer nação, destrói qualquer empresa. O espírito de manipulação, da imposição, o espírito da autoridade. Eu sou, está-me a ouvir? Você tem que me obedecer, porque eu sou. É terrível. E quando nós começamos a ver isso, irmãos, cuidado, cuidado. Agora, você diz assim, pastor, porquê que você está a falar isto? Porquê que é importante discernir onde está a mentira? Porque quando nós sabemos discernir aonde está a verdade e onde está a mentira, isso é ouro para nós. Pois a fé, preste bem atenção, a fé depende desse discernimento. Quantas vezes, infelizmente, os irmãos, as igrejas, ouvem um evangelho falso? Jesus falou dos falsos profetas, falsos apóstolos, falsos disto, falsos daquilo. E quando nós ouvimos uma mensagem falsa do evangelho, isso afeta a fé. E é importante nós discernirmos. Muito importante. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 3. Após esta introdução, agora eu quero começar a falar de alguns sinais que são muito importantes para podermos discernir, sermos ainda mais aguçados neste discernimento. 1 Timóteo, capítulo 3, e vamos ler a partir do versículo 1. Nós, quando lemos esta passagem, temos por hábito pensar assim, isto são recomendações para aqueles que querem servir a Deus. Sim, é verdade. Mas eu quero aproveitar esta passagem porque não só aqueles que servem a Deus, mas todos nós, como cristãos, devemos prestar atenção a estas recomendações. Porque elas são absolutamente fantásticas para nós podermos lidar nos nossos relacionamentos do dia a dia. Porque quando nós encontramos falhas naquilo que nós vamos ler agora, nós temos que estar em alerta. Porque uma pessoa que ouve o Evangelho vez após vez e não muda e torna-se pior daquilo que até era antes, qualquer coisa está errado. Meus amados, o Evangelho
tem de melhorar a nossa vida como pessoa. Se o Evangelho não melhora a nossa vida como pessoa, se piora, então não estamos a ouvir o Evangelho. Das duas, uma, ou não ouvimos o Evangelho, ou se ouvimos, você não quer alinhar a vida com o Evangelho. E isso é mau para si, porque se você não se alinha, se nós não nos alinhamos com o Evangelho, de que é que serve então a ouvirmos o Evangelho? Mais vale ir para a praia. Então nós precisamos de ver estas recomendações do apóstolo Paulo a Timóteo, porque elas são importantes para nós, não só para nós, para sermos praticantes destas recomendações, mas para nós também estarmos atentos quando olhamos para outros e quando nós vemos que os outros não estão alinhados com estas recomendações, nós temos que estar em alerta. E olha o que Paulo diz aqui, assim, versículo 1. Esta é uma palavra fiel, isto é, ela é verdadeira, é uma palavra verdadeira. Então vamos prestar atenção. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Eu também vou dizer assim, se alguém deseja ser um cristão que traga glória para Jesus, que honre o nome de Jesus nesta terra, então excelente desejo é assim que nós temos que pensar como cristãos. Apesar destas regras serem muito específicas para homens e mulheres de Deus, aqueles que estão, digamos assim, que têm uma chamada para estar no ministério, eu tenho que olhar este bom fruto também na vida dos cristãos todos. E todo cristão tem que alinhar a sua vida com estes princípios fantásticos que estão aqui. E olha aqui o versículo 2. Convém, pois, que o bispo, ou quem lidera, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, isto é, muito novato, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Irmãos, olhe para mim e ouça com atenção que eu quero aqui lembrar aqui alguns pontos muito importantes. Como é que nós devemos viver nestes últimos tempos? Todos. Começando por mim. Porque eu tenho, digamos assim, uma dupla responsabilidade. Para além de eu ser cidadão, ser um marido e pai, também sou pastor de uma igreja e não importa o tamanho dela, seja ela pequena ou não, lidero pessoas. Então, como é que nós devemos viver? Bem, uma das coisas que Paulo fala aqui é sermos irrepreensíveis. O que é que significa sermos irrepreensíveis? É nós sabermos, por exemplo, sermos irrepreensíveis é não ter nada com que alguém nos possa apontar, dizer assim, este tipo é um malandro. Não, a pessoa não tem como apontar nada, porque não há provas contra a pessoa, porque a pessoa é irrepreensível. Irrepreensível em quê? Bem, em alguns aspectos, por exemplo, na gestão. Sermos irrepreensíveis na gestão, no trato, na maneira como tratamos as pessoas, para que não haja abuso. Irmãos, às vezes nós vemos certas pessoas que se dizem cristãos e líderes, têm uma maneira de tratar com o próximo absolutamente abusiva. E Paulo está a dizer que nós temos que ser irrepreensíveis. Por exemplo, na maneira como nós falamos, nos nossos modos, nas histerias, nas gritarias,
na cobiça. Há pessoas que ficam alegres demais por avidez de ter posses, de possuir, de mostrar, de ser famoso. E nós temos que ser irrepreensíveis nesses aspectos todos, no sentido em que temos de ter cuidado. Não podemos ser cobiçosos. Não podemos querer ter aquele espírito de eu tenho para mostrar. Como se isso fosse um sinal de fé. Porque, infelizmente, nestes últimos anos, muitos usam as posses como um sinal de fé. Olha como Deus me tem abençoado. Olha para a minha vida. Olha o meu carro novo. Olha a minha casa nova. Olha isto, olha aquilo. A maneira como nós tratamos as pessoas. Gritaria. Há pessoas que só conseguem mandar com base dos gritos. Eu já, ao longo destes anos todos, já tive vários chefes, vários líderes, vários pastores que me supervisionavam, e alguns deles tinham um déficit nesta área, um problema gravíssimo nesta área. Falam a gritar. Tem que ser como eu quero. Pum! E murros em cima da mesa. E porque vocês não sei quem têm que me obedecer. Pum! E uma pessoa assim não devia ser líder de homens. É o que o Paulo está aqui a dizer. Temos que ser irrepreensíveis, ter cuidado nisso. Por isso é que, noutra passagem diz que nós temos de ter cuidado dos gritos, das gritarias. Gritar, se você acha que impondo a sua autoridade é que vai ter sucesso, você está enganado. Daí isso que eu falei naquela introdução. O que vai fazer com que nós tenhamos sucesso não é impor a autoridade, mas é falar a verdade às pessoas e falar em amor. Muito importante. Temperamento, outra área. Temperamento que Paulo fala aqui. O que é temperamento? É equilíbrio. Temos que ser pessoas equilibradas, irmãos. Nem tanto à terra, nem tanto ao mar. O tempero não pode estar doido. Temos que ter uma vida temperada e temperante. Isto é, não só a nossa vida está temperada e equilibrada, mas nós também devemos ser fonte de ajudar outros a terem uma vida temperada. O sal, se for insípido, não presta. Mas também se for muito salgado, é terrível. Daí que tem que haver equilíbrio. Mas, o que é que Paulo fala aqui também mais? Sermos sóbrios. Não podemos perder o eixo. Não podemos viver em extremos. O que é falta de sobriedade? É viver em extremos. Nos extremos não habita sobriedade. Mas habita o quê? Loucura. Quando nós começamos a ver pessoas que são extremamente extremistas nas suas posições, nós temos que ter cuidado e analisar. Há algo que não está bem. Quem é assim? Quem torna tudo extremo não pode ser condutor de mentes humanas. É um perigo. É muito perigoso. Daí que nós hoje olhamos para o mundo e nós vemos, por exemplo, alguns líderes mundiais, líderes de nações, que estão a ser extremamente extremos na sua maneira de pensar e de governar. E isso é perigosíssimo. Muito perigoso. Quem diz isso também pastores, líderes de igrejas. Temos de ter cuidado. Modestos. Paulo fala aqui sobre sermos modestos. Ser modesto não é como às vezes nós ouvimos certas pessoas que é o oposto, que falam assim, olha a minha prosperidade, olha o meu poder. Está a ver? Isso não é ser modesto. Isso é ser vaidoso, arrogante. Nós temos de ter um equilíbrio sem abusar, sem chocar, sem grandes extravagâncias, sem ostentação. Viver simples. Viver simples. E quando nós começamos a olhar para pessoas que gostam de ostentar,
que gostam de mostrar as suas extravagâncias, usando muitas vezes a imagem, olha eu aqui, olha eu a comer uma sapateira, olha eu não sei onde a comer não sei o quê num hotel 5 estrelas, olha o meu avião não sei onde, não sei o quê, olha o meu carro não sei o quê, olha se tu fores fazer isto. As pessoas estão a querer mostrar uma ostentação e normalmente quando alguém é assim, tem esse espírito, carrega, esconde algo que poderá ser perigoso nos nossos relacionamentos com esse tipo de pessoas. Porque a pessoa, foi o que Jesus disse, vocês são como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes, mas também sede simples. Sede simples. Aleluia. Hospitaleiro. Paulo fala aqui em sermos hospitaleiros. O que é que significa ser hospitaleiro? É sermos acolhedores com o pobre e com o necessitado. Nós não podemos ser contra a imigração do necessitado. Quando, por exemplo, você começa a ouvir líderes das nações a oporem a entrada, vez após vez, de imigração, pessoas que procuram uma vida melhor, são necessitados mesmo, são pessoas sinceras que andam a lutar por uma vida melhor, e quando esses líderes barram a entrada dessas pessoas, essa pessoa, essa nação não está a ser hospitaleira. Mas eu fico às vezes abismado como é que alguns cristãos ainda põem-se a defender atitudes destas. E acham que é muito bem, sim senhor, é que essa gente que vá, mas é para outro país, que vai procurar a sorte noutro sítio. Mas não é isso que o Evangelho fala. Daí que o apóstolo Paulo está a dizer assim, ó Timóteo, quando tu colocares pessoas a governar as igrejas, tu tens que procurar pessoas que sejam hospitaleiras, que sejam acolhedores do pobre, do necessitado. Eu já contei isto, creio que foi esta semana passada, num dos nossos diretos. Eu assisti muitas vezes a certas pessoas, não foi só um, nem dois, nem três líderes, que diziam assim para mim, eu não perco tempo com pessoas pobres, então eles não têm nada para me ensinar. Eu só falo com pessoas que têm que ser no mínimo iguais a mim, ao mesmo nível, ou então superiores a mim, porque esses sim, com esses eu posso aprender porque são maiores que eu. Mas aqueles que são menores que eu não tenho nada que os receber, não aprendo nada com eles. E isso demonstra o quê? Uma grande falha de caráter. Demonstra um perigo. Demonstra que com essas pessoas nós temos que fugir delas. E você já vai ver que é isso que Paulo fala. E é espantoso como é que nós muitas vezes damos ouvidos a pessoas assim e achamos que está tudo bem. Quando Deus... e porque a ideia que se tem é que ser pobre é um amaldiçoado. Muitas vezes é isso que se prega aí, que pobreza é uma maldição. Então que se eu receber um pobre na minha casa, estou a receber um maldito. Mas que raio de conversa é essa, quando a todo o tempo Deus diz que nós devemos ajudar os necessitados e quando nós ajudamos o pobre, a Deus nós estamos a emprestar? E quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, e não só, como é que é possível alguém que se diz líder de uma igreja, ou líder de uma nação, ou líder de uma família, ou líder de uma empresa, ter um pensamento destes? Quando a todo o tempo a Bíblia diz para nós irmos ter, até com os animais, com os bichinhos, que com eles nós aprendemos, vai ter com a formiga, vai ter com isto, vai ter com aquilo, até das pessoas mais simples nós podemos aprender grandes segredos da vida. Então, Paulo diz, sede hospitaleiros. Sede hospitaleiros. Quem fala de maneira oposta não pode ser condutor de homens. Não pode. É um perigo. E seguir homens assim é você ir cair na mesma cova que esse homem vai cair. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. O que mais é que Paulo fala aqui, nesta passagem? Que governe bem a sua casa. Este governar bem a sua casa tem a ver também com, não é só com a questão financeira,
mas tem a ver também com o respeito que há na casa. Sabe, às vezes nós encontramos famílias que se desrespeitam mutuamente, fazem um frete para estarem juntos, e agora numa altura destas de confinamento eu faço ideia os problemas que não há por aí todo. Casais que não conseguem estar juntos, não se suportam, parece que é uma obrigação, e isso é algo que demonstrativo de que algo não está bem com essas pessoas. Algo não está bem com essas pessoas. Então, o governar bem a casa não é só saber pagar as contas a tempo e a horas, mas é também ter uma família que se respeite, amiga, unida, tendo os seus filhos em sujeição. Não é de escravidão, mas é aquela humildade, aquele amor que os filhos têm pelos pais e que os pais têm pelos filhos, o respeito mútuo. E isso é governar bem a casa. E isso tem que ser trabalhado, tem que ser construído. Então, Paulo está aqui a mostrar coisas importantíssimas para os dias de hoje. Isto é como nós devemos viver, construir a nossa vida neste sentido. Porquê, meus amados? Porque é isto que nos faz fortes nos dias maus também. É isto que nos faz fortes nos dias que se avizinham, que são cada vez mais trabalhosos. E agora, para terminar, vamos abrir na segunda carta de Timóteo, Timóteo capítulo 3, Timóteo capítulo 3, versículo 1. E agora nós vamos ver o que é que nós precisamos de aprender para evitar certas pessoas. Há pessoas que nós temos mesmo que evitar. E isto não tem nada a ver com falta de amor, amados. Temos que entender isto. Nós devemos amar o próximo, devemos ser acolhedores do necessitado, devemos ser hospitaleiros, mas também nós temos que ser prudentes, como as serpentes, porque há certo tipo de pessoas que é um perigo você fazer dessas pessoas amigos ou estar próximos de pessoas assim. E o apóstolo Paulo está a dizer que do que é que nós temos que evitar. 2 Timóteo 3, versículo 1 diz assim, olha o que Paulo diz. Sabe, porém, isto. Ele está a falar a Timóteo. Por outras palavras, está a dizer assim, ó Timóteo, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Não é por causa do Covid. Estes tempos trabalhosos não têm nada a ver com o Covid-19. Não tem, pastor? Não. Porque já naquele tempo também já havia tempos trabalhosos, porque estes últimos dias que Paulo refere-se a todo este tempo que estamos a viver. Porque, como vocês sabem, que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então, nestes últimos dias, disse Paulo, sobreviverão tempos trabalhosos. Porquê? Não é por causa das pestes, não é por causa das tempestades, não é por causa... Então é por causa de quê? Porque haverá homens amantes de si mesmos. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência, olha aqui, a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ponto. E agora digam todos comigo, destes, afasta-te. O que é que ele diz? Destes, afasta-te. Nestes tempos trabalhosos, nestes últimos tempos,
Nós precisamos de nos afastar de pessoas com estes problemas que Paulo aqui fala. São pessoas que nos dão muito trabalho. São pessoas complicadíssimas. Ele começa logo por homens, quem diz homens, mulheres, amantes de si mesmo. Amantes são pessoas que sofrem deste problema que nós chamamos, na psicologia chamam o narcisismo. São pessoas que é tudo voltada para eles. Eu e mais eu. Eu fiz isto, se não fosse eu, o meu, é o eu, é tudo à volta, tudo gravita à volta daquela pessoa. E quando nós começamos a olhar para uma pessoa dessas, e à medida que o tempo vai avançando, não vemos melhorias, mas continua igual ou pior, desses, afasta-te. É o que o apóstolo está-nos a recomendar. Se queremos viver nestes dias difíceis. Porquê? Porque essas pessoas carregam egoísmo, carregam o culto a elas mesmas. E nesses lugares, porque há pessoas assim também nas igrejas e a liderarem igrejas, presta atenção, a liderarem igrejas, nesses lugares não há evangelho. Então o que há, pastor? Há idolatria. Idolatria, é verdade, há idolatria. As pessoas se cultuam a si mesmas. E quando é assim, não há lugar para Deus, só há lugar para elas. Nós vemos, por exemplo, situações em que as pessoas lutam por títulos. As pessoas usam-se dos títulos para impor a vontade delas. Lá está a manipulação. As pessoas usam-se da posição. Por exemplo, porquê é que eu sou tão relutante e estou sempre de volta e não volta a bater nesta tecla para ver se a gente consegue ajudar as pessoas? Quando nós vemos, por exemplo, as pessoas dizendo assim, este movimento, não sei quê, este movimento é que é. Sem este movimento, a igreja não anda para a frente. Ou, venha à campanha do fulano tal, porque ele tem uma unção super especial, e então a pessoa vai lá e aquilo é um... Está a ver? Tem aparência de piedade, mas negam-na. E como é que eles negam essa aparência? Porque a glória está concentrada neles, está concentrada no nome do ministério, está concentrada no título, está concentrada, então não está concentrada em Jesus. Eles falam de Jesus, mas é Jesus e eles ao mesmo tempo. Ali não há quem é o maior, quem é menor, ali são todos iguais. E muitas vezes, em alguns casos, nem Jesus se fala mais. E nós temos que abrir os olhos. Paulo está aqui a falar, cuidado com os homens amantes de si mesmos. Ele está a falar para a igreja. Aonde é que vamos encontrar pessoas amantes de si mesmos? Dentro da própria igreja. No mundo já sabemos que há muitos. Mas ele está a alertar-nos para quem? Para os de dentro da igreja. Cuidado. Mas aquele homem no passado foi um homem tão abençoado, ajudou-me tanto. Pois foi, mas agora veja no que se transformou. Por isso é que eu digo, amados, o evangelho tem de melhorar, não pode piorar. Se nós vemos uma pessoa que andava muito bem e de repente está a piorar vez após vez, há qualquer coisa que está errado. Mas não é com o evangelho que está errado, é com a própria pessoa. Ela não está a deixar o evangelho brilhar no coração dela. Ou então abraçou outro evangelho. E nós temos que estar atentos. Evitar essas pessoas. Por exemplo, Paulo fala aqui de pessoas avarentas. Avarentas. Não só amantes de si mesmos, mas são presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, etc. Avarentos. O que é avarentos? Só pensam neles, no dinheiro, jactanciosos, são pessoas de pensamento de supremacia, não é? Porque há aqueles que, ou tu és do meu grupo, se não fores do meu grupo, então estás aí mais abaixo.
Então, são este tipo de pensamentos que muitas vezes gravitam nas empresas, nas nações, gravitam nas famílias, gravitam dentro das igrejas. Quando nós olhamos para um líder de uma nação que começa a falar um discurso que parece que tudo gira à volta dele, e depois é quando eu vejo os próprios crentes acharem que ele é uma boa pessoa, valha-me Deus, ninguém está a olhar para aquilo que Paulo está aqui a ensinar. As pessoas estão cegas. Lá está, são tempos difíceis. As pessoas não conseguem discernir onde está a verdade, onde está a mentira. Por exemplo, fala de pessoas arrogantes, blasfemos. O que é um blasfemo? É quem blasfema da palavra de Deus. Quem ensina doutrinas falsas está a blasfemar. Um falso apóstolo, um falso profeta, ou falso seja o que for, blasfema. Porque está a falar uma doutrina falsa. Pessoas sem afetos para com os pais. Paulo fala aqui de pessoas sem afeto para com os pais. Olha, quando eu vejo pessoas, sejam líderes ou não, quando eu vejo pessoas que têm atitudes de repulsa para com os seus pais carnais, há qualquer coisa que não está bem ali. Porque das piores coisas que pode acontecer a um ser humano é nós termos problemas com os nossos pais e não sabermos nos acertarmos com eles e, acima de tudo, perdoarmos mutuamente. Irmão, o nosso pai e a nossa mãe pode ter sido das piores pessoas deste mundo, mas é o teu pai e a tua mãe. E quando nós somos, como ele fala aqui, sem afeto algum, é um alerta que ele está a dizer, não podemos ser assim. Porque se já fomos assim, o Evangelho nos transforma para nós reconciliarmos com essas pessoas, reconciliarmos com os nossos pais. Então, a maneira como eu vejo muitas vezes certas pessoas a tratarem o seu pai e a sua mãe, me diz muita coisa sobre o caráter daquela pessoa. É um alerta que Paulo está a dar. E é uma maneira de nós discernirmos algumas coisas, estarmos atentos. Injustos, sem memória. Quando fala aqui assim, pessoas que são traidores, caluniadores, pessoas injustas, pessoas cruéis. Normalmente essas pessoas não têm a memória do bem que alguém lhes fez. E aqui há dois lados. Por exemplo, vamos imaginar o relacionamento de um patrão e um empregado. Quando um patrão, mais tarde a gente ouve certos patrões que dizem assim, aquele meu empregado, veja só, fiz tanto por ele, olha só o que ele me fez. Injusto, ingrato. Até pode ser verdade. Mas muitas vezes o mesmo patrão não vê o lado oposto. Até aquilo que o empregado fez por ele. Durante anos, que o ajudou a criar a riqueza que a empresa tem. E a mesma coisa nas igrejas. Muitas vezes só os pastores só vê o lado deles. Ai, aquele irmão foi tão ingrato para comigo. E até aí aquelas vezes que esse mesmo irmão te ajudou tantas vezes na tua vida e no teu ministério. Por isso é que a ingratidão e a crueldade não encontramos só de um lado. É os dois lados. E temos de ter cuidado. Então, é o que Paulo diz aqui, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. São pessoas que são divulgadores de mentiras. Nós temos que ter cuidado. Qual é a recomendação? Quando nós reparamos que essa pessoa não deixa que o Evangelho o transforme, o que é que nós temos que fazer? Afasta-te dessas pessoas. Desses, afasta-te. Diga comigo, ó glória. Amém? Eu quero terminar com 2 versículos muito importantes. Veja aí Efésios capítulo 4. Efésios 4.
versículo 24. Paulo dizia assim também nesta carta, dizia assim, versículo 24: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha para mim. Na série que eu falei, a última série sobre nascer de novo, Paulo está a falar disto. O novo homem em nós, segundo Deus, é criado. Criado em quê? Num sentido que é verdadeira justiça e santidade. Quem não vive em verdadeira justiça e em santidade, verdadeiramente ainda não nasceu de novo. Isto é, o Evangelho não está a fazer efeito na vida dessa pessoa. Ou então, se algum dia fez e agora não está a fazer, alguma coisa aconteceu. Mas o problema não está no Evangelho. O problema está na própria pessoa que deixou de dar continuidade ao seu crescimento. Quer ver? Veja aí Colossenses capítulo 3, versículo 10. Colossenses 3, 10. Versículo 9, Paulo dizia assim até: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem, com os seus feitos, e vos vestiste do novo. Presta atenção. Vos vestistes do novo, que se renova. O que é que acontece? Que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Vocês lembram-se, a certa altura, já disse aqui na igreja, que quando Jesus vier, porque até agora em parte conhecemos, mas quando vier o perfeito, nós passamos a saber tudo. E aqui Paulo está a dizer, nesta passagem, que nós precisamos de nos vestir de novo. Quem nasce de novo, veste-se de novo. E como é que se vestimos de novo? Se renovando-nos com o conhecimento. À medida que você vai conhecendo o Evangelho, e vai dando ouvidos ao Evangelho, e vai praticando a palavra de Jesus, você se renova nessa imagem que é Cristo. Sabe qual é a vontade de Deus? É que você e eu sejamos um Cristo aqui nesta terra. Que nós sejamos como Cristo. Que nós vivamos como Cristo. Nós nunca vamos conseguir viver na plenitude, porque só vamos saber tudo quando Ele nos vier buscar. Mas podemos sim, enquanto vivermos aqui, renovar-nos no nosso homem interior. Deste novo nascimento, que caminha em justiça e em santidade, glória a Deus. Ora, se eu comecei bem e depois começo, em vez de melhorar, em vez de me renovar ainda mais, essa justiça e essa santidade, se começa-me a dar o oposto, é porque as minhas escolhas mudaram. Eu deixei de ouvir o verdadeiro Evangelho e passei a ouvir um Evangelho qualquer outro, falso, mentiroso, e deixei que o meu homem interior se corrompesse. E esse é que é o grande problema hoje. Hoje nós estamos a ver, nestes últimos tempos, pessoas a se deixarem corromper, a sujarem-se. Por isso é que Jesus dizia em Apocalipse assim: quem está limpo, limpe-se ainda mais. Está a ver? Limpa-te ainda mais. Aquele que está a começar a ficar sujo, ou está sujo, ou então olha, vai sujar ainda mais, porque se ele não mudar, continuará a ficar cada vez mais sujo no seu homem interior, mais porco no seu homem interior. Porque não permite que o Evangelho renove o seu homem interior. Amados, esta é uma lição muito importante. Porquê? Irmãos, quando eu disse que o subtítulo é Viver Simples e Sóbrios, nós temos que viver de uma maneira que não seja de ostentação, de imposição, de autoridade, mas devemos viver de uma maneira de verdade. Nós temos que estar do lado da verdade. O amor, o acolhimento. O Evangelho é acolhimento. O Evangelho é equidade. O Evangelho é liberdade. O Evangelho é essa verdade que não é imposta
porque permite que a pessoa escolha. Deus não obriga ninguém a segui-lo, mas Ele fala a verdade em amor. Então, meus amados, quando nós começamos a ver pessoas que entram por caminhos estranhos, pelo caminho da manipulação, do medo, do controle, da gritaria, tem que ser assim porque é assim, porque eu sou isto, eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou ungido, eu sou isto, eu sou tudo e mais alguma coisa. Quando você começa a ver pessoas assim, desses, afasta-te. É o que Paulo diz, não sou eu que digo, é Paulo. Porque por trás desse espírito manipulador reina a mentira. Mas por trás da verdade e do amor reina a paz, reina a verdade. Aleluia. Eu só digo o seguinte ainda mais, amados, falando agora de Portugal e do que estamos a viver. Eu não sei porque é que o mundo optou este pensamento. Uma coisa eu sei, o medo está instalado no coração das pessoas. E isso a mim só me diz uma coisa. As pessoas podem dizer o que disserem, cada um pode ter a sua opinião, eu respeito, mas quando há medo, não há coisa boa por trás. Não há. Porque tudo o que é bom só vem do Pai das Luzes, que é Deus. E medo, este medo que paralisa, este medo que nos traz pânico, este medo que nos tenta cegar o nosso pensamento, nos tenta manipular, por trás deste medo, preste bem atenção, reina a mentira. E por isso eu digo, já disse isso a algumas pessoas, o seguinte, andam-nos a faltar à verdade. E nós temos de estar atentos. Estão-nos a faltar à verdade. O país não sabe a verdade toda. E temos que ter muito cuidado com aquilo que se fala, com aquilo que se ouve, com as notícias que andam por aí. Porque é importante nós refinarmos o nosso discernimento. Amém? Aleluia. Vamos baixar as nossas cabeças, glória a Deus, para fazer uma oração. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te quero agradecer pela Tua palavra, Senhor. E te peço neste dia que Tu nos ajudes a viver e a discernir com sabedoria e com simplicidade, para que possamos fazer escolhas e possamos ter cuidado nos nossos relacionamentos, com quem nós nos abrimos e com quem nós não devemos nos abrir. Senhor, abre-nos os olhos da mente e do Espírito para entendermos estas verdades que hoje aqui foram faladas. Guia os nossos passos, não nos deixes cair em tentação, livra-nos, Senhor, do todo o mal, em o nome de Jesus Cristo. E oro também, Senhor, para que Tu continues a trazer paz aos nossos corações. Traz, Senhor, alegria e descanso às nossas almas. E repreendemos todo o espírito de medo nas nossas vidas. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém.